Corinthians perde para o São Paulo em semi-estreia de Mano Menezes. Sim, o clássico majestoso terminou 2-1 para o Tricolor Paulista, uma virada ali do time do São Paulo, os comandados de Dorival Júnior, atual campeão da Copa do Brasil. E um clássico é sempre clássico, né, gente? Por mais que o São Paulo esteja numa fase um pouco melhor ali que o Corinthians, pelo menos nas competições em mata-mata, né? Visto que no Campeonato Brasileiro as campanhas não são tão diferentes, né? Estava, né? Um muito próximo do outro. O São Paulo teve dificuldades ali com o Corinthians do Mano Menezes. Eu falei, né, semi-estreia, isso porque o Mano estava suspenso na época que ele estava treinando o Internacional. Nessa temporada, lá em julho, ele recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpriu a suspensão. O Cisne esteve hoje à beira do campo, auxiliar dele. Então, semi-estreia do Mano Menezes, né? E, obviamente, o Mano teve 2 dias aí para trabalhar. É muito mais na conversa ali, né? Muito mais na parte motivacional do que propriamente tática e tudo mais. Entretanto, um clássico onde o Corinthians entrou pensando nesse jogo, obviamente, mas Fortaleza, aqui no ouvido. Isso porque o Mano mandou um time misto a campo, né? O Gil chegou a jogar, só que no ataque estava o Felipe Augusto. Então ele mesclou bastante ali, o Maicon jogou, né? O Gustavo Silva voltando aí a ser titular, então ele mesclou esses jogadores que geralmente eram reservas com o Luxemburgo, outros que eram titulares para esse duelo contra o São Paulo, porque clássico também é sempre muito importante. O início do jogo onde o Corinthians, surpreendendo o São Paulo, ali com muita competitividade, conseguiu achar o seu primeiro gol numa saída de bola errada. O Romero aproveitou, chutou e converteu. Posteriormente, Calleri faria o gol do empate e logo depois também o gol da virada. O segundo tempo o Corinthians voltou mal também, o São Paulo conseguiu ir controlando a partida e com o Renato Augusto em campo, o Corinthians chegou a ter um pouco mais de criação, aquele cenário que a gente já conhece, né? Chegou a ter um pouquinho mais de criação, entretanto, né, muito pobre de movimentação, muito pobre ali de criação de maneira geral, né? Você acaba se limitando a poucas jogadas porque você não tem tanta variação assim. Com o Luxemburgo a gente via isso bastante. 2-1, como eu falei para vocês, o Corinthians conseguiu achar seu primeiro gol, abriu o placar, conseguiu competir ali dentro do possível contra o São Paulo. E o Mano Menezes tem uma missão muito difícil, né, gente? Até porque na terça-feira já tem o jogo de volta contra o Fortaleza e ele vai... Eu falei que ele teve 2 dias aí para esse jogo contra o São Paulo. Hoje é sábado, vai ter domingo e segunda para preparar o time para só vencer o Fortaleza. Fortaleza tem um trabalho longevo, tem um bom time, é um jogo de mata-mata. Então, Mano Menezes agora sim 100% focado na Copa Sul-Americana, no duelo contra o Fortaleza que o Corinthians precisa vencer. O primeiro jogo na Neoquímica foi 1-1, outro empate leva para os pênaltis e uma vitória, obviamente, classifica o Corinthians para a final. Um clássico ali com o São Paulo um pouco no oba-oba ainda do título, um pouco mais relaxado. Entretanto, com a zona de rebaixamento próximo, o Corinthians também. Essa derrota, o Corinthians mantém os 6 pontos ali, vai ter que assistir o Santos. Vai ver ali se o Santos ele vai conseguir uma vitória, vai diminuir, vai voltar a ser 3 pontos ou não. Enfim, preocupação 100% agora com a Copa Sul-Americana, mas né, com aquele olhinho no Brasileirão, porque a zona de rebaixamento pode se aproximar mais uma vez. O que eu tenho certeza, amigos e amigas, é que o Mano Menezes vai ter muito trabalho nesses primeiros, eu ia dizer meses, né? Nesses primeiros dias de Corinthians.